Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Gente, desculpa o atraso, eu deixei o computador na Fibracis e o meu celular não estava autorização de entrar na sala. E aí a Thalita me socorreu. Tranquilo. Eu falei, nossa, acho que já estão na oração. E aí não me aceitaram ainda. Não, não começou ainda não. Você conseguiu, tá? Deixar como... Bom, eu vou começar que a gente está atrasada, tá bom? Isso, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, que hoje a gente vai falar sobre pensamentos. Está gravando, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar esta manhã, Senhor, te agradecendo pelo fôlego de vida, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade de vivermos esse dia. Te agradecemos pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos pela saúde que temos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos amados que habitam conosco, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida abundante que o Senhor já nos deu, Senhor. Queremos entrar na tua presença nessa manhã, declaramos que tu és o nosso Deus, que é todo-poderoso, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos começar esse dia, Senhor, declaramos que temos consciência de que somos dependentes de ti, que o Senhor é aquele que está no controle de tudo, e por isso sabemos, Senhor, que temos vida e vida em abundância. Pai, obrigada pela tua misericórdia que se renovou. Obrigada, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigada. Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Colocamos a nossa vida diante de Ti, entendemos que somos um espírito, que temos uma alma e habitamos nesse corpo, Senhor. E que o nosso espírito tenha conexão com o Teu Espírito. Pedimos nesse momento, Espírito Santo, nos dirige. Espírito Santo, nos mostra onde devemos melhorar, onde devemos caminhar, para que mais e mais possamos ser parecidos contigo, Senhor. Sonda o nosso coração nessa manhã, vê se há em nós algum caminho mau. Tira toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda insatisfação, todo orgulho, toda raiva, todo ódio, toda indiferença. Pai, arranca do nosso coração tudo aquilo que nos afasta da tua plenitude, da tua paz, Senhor. Que o nosso coração seja um coração segundo o seu coração, um coração grato, um coração feliz, um coração bondoso, um coração generoso, um coração, Senhor, amoroso, Pai. Isso é o que te pedimos, Pai. Que os nossos pensamentos também sejam alinhados nessa manhã com os seus pensamentos, porque a tua palavra nos diz que os seus pensamentos são pensamentos de paz e de bem, e que os nossos pensamentos possam ser, Pai, de paz e de bem por onde quer que passamos, Pai. Nós te pedimos esse alinhamento para que cada dia sejamos mais e mais parecidos contigo e manifestemos os dons do teu Espírito, Senhor. Visita o nosso corpo, Senhor. Cura cada célula do nosso corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor já levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, cura o nosso corpo, cura a nossa alma, cura a nossa mente, Senhor, mas que possamos ser cheios da tua presença e vivermos contigo em toda e qualquer situação. Pai, eu te peço agora por cada pessoa que está nessa live, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, eles possam ser tocados por Ti, que o coração deles, Senhor, seja cheio, que essa palavra, Senhor, ela venha dar frutos e frutos em abundância, para que eles possam ser fontes de vida, fontes de luz, Pai, que dos lábios deles só saiam palavras que venham glorificar o Teu nome e gerar vidas em outras vidas, porque é para isso que nós nascemos, Senhor. E quem assistir esse vídeo,
tenha essa mesma percepção e tenha esse mesmo olhar, Senhor. Que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito através de mim, porque de mim nada tenho, mas a tua graça, a tua palavra tem poder de transformar pessoas e até o nosso mundo, o país. Eu creio nessa verdade. Pai, te agradeço por esse propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém? Amém. Admitir a dona Ingrid. Deu certo. Eba, deu certo, tá, tá. Se eu tiver aqui. Ah, não, não sei se deu certo, não. Não sei se você tem que ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vai ser rapidinho. Vamos lá, gente. Hoje, essa parte eu amo, né? Essa parte do livro é a parte que eu mais amo, que eu acho que é a parte que se conecta muito comigo, que é essa questão da alegria, da gratidão. Então, vamos lá. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. E aí está em Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, essa parte fala justamente sobre a questão dos pensamentos, né? Nesse momento, ou quando Paulo escreveu isso, ele estava preso. Poxa, mas como que uma pessoa presa tem essa direção? Né? Eu estou preso, mas os pensamentos dele eram livres. Então, tudo começa no pensamento. Tudo que você faz começa num pensamento. Então, quando o Santos Dumont criou o avião, primeiro ele pensou em voar. E tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando você pensa, quando alguém vai matar alguém, primeiro está no pensamento. Como alguém vai se suicidar, primeiro está no pensamento. Então, tudo que a gente cria começa num pensamento. E não sei se você sabe, mas você tem 50, 70 mil pensamentos por dia. Então, você não é os seus pensamentos. E às vezes a gente se identifica com o nosso pensamento, né? Então a gente acha que aquilo que a gente está pensando a gente é, mas na verdade não, o pensamento é só um pensamento. E é muito gostoso quando você faz mindfulness, que você percebe que os pensamentos, eles parecem nuvens no céu. Oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. Então, os seus pensamentos são como nuvens que vão passando. Cabe a você mergulhar naquela nuvem ou não. E esse é o poder para você ter uma vida de qualidade. Qual a qualidade dos seus pensamentos? Aqui ele está dando uma direção muito clara para você pensar em tudo que é bom, em tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Tudo que for nobre, que, que nisso você pense, porque é nisso que vai gerar vida em você. E aí a gente volta para a questão que a gente sempre fala muito, né? Aquilo que eu comunico gera um pensamento, gera um sentimento e vira uma crença. Então, se eu pensar em coisas boas, isso vai me gerar um sentimento bom. E aí passa pelas emoções. Se você não está tendo boas qualidades de emoções, é porque você também não está tendo boa qualidade de pensamentos. E eu costumo falar que para todo e si negativo existe um e si positivo. A mesma energia que você gasta para pensar se der errado, não vou conseguir, eu vou fracassar, é muito difícil para mim, é a mesma energia que você gasta para falar, puxa, é isso aí, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu sou capaz, eu posso mais. Por isso que o autoconhecimento, ele é a base de uma vida abundante, a base de uma vida próspera. Porque o autoconhecimento passa de eu olhar para mim e entender quais os pensamentos que eu tenho e quais são os sentimentos que eu tenho durante o dia. Quais são os gatilhos que me fazem ter bons pensamentos ou maus pensamentos? Então, bons pensamentos trazem bons resultados. Maus pensamentos trazem maus resultados. E a minha pergunta é: qual a qualidade dos seus pensamentos? O que você pensa? O que você pensa a respeito de você mesmo? O que você pensa a respeito do seu marido, da sua esposa? O que você pensa a respeito do seu trabalho? O que você pensa a respeito das pessoas? O que você pensa a respeito do seu escritório? O que você pensa a respeito do dia de hoje que você acabou de acordar?
Eu comecei a oração falando, né, que Deus, os pensamentos que eu tenho para vocês, eu não sei que parte, porque eu não sou boa da parte da Bíblia, mas eu sei que está escrito isso, os pensamentos que eu tenho sobre para vocês é de paz e de bem. Os pensamentos que eu tenho para vocês são maiores que os seus. Então ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em cuidar de nós. Mas será que você entende? E você tem prazer também em viver isso? Você tem a certeza? É claro para você de que o pensamento deles é maior do que o nosso? Então é entender este lugar de, puxa, quais pensamentos que estão na minha cabeça? Por isso que eu fiz pós-graduação em Mindfulness e para mim faz muito sentido parar um momento para praticar, fazer uma prática do Mindfulness. Porque a prática do Mindfulness, da meditação, é justamente eu me conectar comigo mesmo e estar lá na minha respiração. Então, respiro, me conecto comigo e estou aqui olhando o meu pulmão, estou olhando o momento presente. E aí eu percebo que eu começo a pensar no cachorro, que eu tenho que dar comida para o cachorro, e aí eu percebo que eu estou viajando naquele pensamento e eu volto de novo à minha respiração. Esse é o exercício, essa é a musculatura que você tem que ter para você não apenas reagir, mas ter ali um tempo, um período entre o que você pensa e o que você sente e como você reage. Porque você começa a olhar para os seus pensamentos. Isso é consciência. Então, eu tenho a consciência do que eu estou pensando, eu tenho a consciência do que eu estou sentindo. Isso é autoconhecimento. Por isso que a prática do Mindfulness te leva para esse lugar, onde você não é os seus pensamentos, onde você não se identifica com os seus pensamentos, onde você tem uma habilidade, onde você consegue perceber o que você está pensando, perceber o que você está sentindo, e aí tomar uma decisão de como você vai reagir a partir disso. E não ser reativo. Ai, aconteceu alguma coisa, eu soltei. Ai, aconteceu alguma coisa, eu senti. Ai, então, porque daí as suas emoções, os seus pensamentos, eles ficam refém de tudo que está acontecendo externamente. Mas você não é o que te acontece externamente, você é o que acontece internamente. E você tem o poder de decidir se você quer pensar de forma positiva ou negativa. Se você quer sentir coisas boas ou coisas ruins, através da sua comunicação, do seu pensamento, do seu sentimento, que viram as crenças. E se viram as crenças e as crenças são autorrealizáveis, se eu tiver boa comunicação, bom pensamento, bom sentimento, vou ter uma boa crença. E essa crença é autorrealizável, ou seja, eu vou viver vida e vida em abundância. Agora, o quanto você realmente tem pensamentos bons? O quanto você já parou para pensar o que você pensa? Você tem o poder de direcionar a sua mente. Tudo começa no pensamento. Tudo que é bom e tudo que é ruim. Como eu disse, um suicídio, uma morte, eu vou matar, uma guerra, eh, tudo começa no pensamento. E outra coisa que traz a questão do pensamento, por exemplo, por que que as pessoas estão extremamente ansiosas ou extremamente depressivas? Por quê? Como que eu me conecto com o meu passado? Depressão é excesso de passado, num passado que não foi muito legal e que agora você olha para o seu passado e olha para o seu presente e fala: "Eu vou repetir, o meu futuro vai ser igual ao meu passado". Mas como que eu me conecto com o meu passado? Só pensando no meu passado. Não tem outra forma, o seu passado não vem mais. Você só se conecta com aquele sentimento, com aquela história, com a com a com aquilo, se você começar a pensar naquilo. Como que eu E aí vem a depressão. E como que eu me conecto com o meu futuro? No pensamento, porque o seu futuro não existe ainda. Você fica contando histórias, histórias do seu futuro. Não, isso eu vou fazer isso, aí vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Só que não existe, só está no seu pensamento. A única coisa que existe é o momento presente, é estar aqui agora com vocês, nessa manhã do dia 26, trazendo essa clareza para vocês de que vocês têm o poder, através do seu pensamento, de decidir.
qual a qualidade da sua vida. O presente, por isso que se chama presente. O quanto você vive no presente. O quanto verdadeiramente você está, trabalhando hoje e você está focada naquilo que realmente você está fazendo no momento presente. Ou será que você está trabalhando hoje pensando no seu filho, aí à noite, quando você está com o seu filho, você está pensando no trabalho que você não conseguiu fazer no dia de hoje? Olha o poder do pensamento. Isso é vida e vida em abundância, quando eu vivo no meu momento presente, desfrutando do presente, desfrutando do ar que eu respiro, desfrutando da presença das pessoas que eu amo. Se você tiver o poder de perceber quais são as qualidades dos seus pensamentos, você tem o poder de decidir o que você quer pensar. E se você tem o poder de decidir o que você quer pensar e tiver pensamentos bons, dignos de louvor, pense nessas coisas. É isso que o Paulo estava falando. Paulo estava preso, ele poderia ter pensamentos de suicídio. Imagina você preso numa cadeia. O que ele estava pensando? Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa excelente, pense nisso. Porque como você pensa, você é. Então, o exercício de hoje é justamente você fazer uma lista, né? Uma lista de quais são os pensamentos. Será que os seus pensamentos são verdadeiramente de paz? São honestos? São cheios de virtude? E como eu controlo os meus pensamentos? Prioritariamente com o que você consome. O que você tem consumido? Você fica assistindo jornal o dia inteiro? Você fica consumindo a guerra que está acontecendo lá, não sei aonde? Você fica. Quais são as mesas que você tem sentado? As pessoas que estão nessas mesas, o que elas falam? As músicas que você ouve, ela fala do quê? Ela fala de morte ou ela fala de vida? Os programas que você assiste, eles falam de morte ou de vida? Porque é isso que nos abastece. Então, quando eu começo a filtrar também aquilo que vem involuntariamente, para que sejam coisas boas, que me levem a acreditar em coisas boas, eu também consigo ter pensamentos de melhores qualidades. Eu não sei vocês, mas normalmente os velhinhos, eles têm mania de ficar assistindo da Atena, aquelas coisas. Minha avó era assim. Não muito, mas às vezes ela assistia essas coisas. E aí, quando eu falava, vó, vou sair, vou não sei aonde, ela fala, nossa, menina, o mundo tá virado de perna para. Você vai sair à noite, tá muito perigoso, alguém vai roubar, mataram, não sei quem. Ou seja, a pessoa se abasteceu de coisas ruins, é lógico que ela vai pensar em coisas ruins. Eu sou, eu falo, né? Eu não sou muito dessa questão de maldição, maldição hereditária, que você vai ser retalhado. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, eu guardo muito o versículo que diz assim: em vão guardo sentinela se o Senhor não guardar. Eu não vou me colocar em lugares perigosos para testar a Deus, porque isso também não é de Deus. Mas eu também não vou ficar noiada, tipo, ai, eu não vou fazer isso porque está acontecendo isso. Eu não conecto com isso, entende? Eu não crio isso. Na minha cabeça, isso é criação. Quando eu começo a achar que tudo vai dar problema. Minha mãe sempre falava, Mir, você deixa suas filhas andarem de Uber sozinha, não sei o quê. Eu falo, mãe, eu nem me conecto com isso. Não vai acontecer. Porque eu não dou vazão, não acredito nisso. E é conforme a minha crença. Agora, será que você está dando vazão? Será que você tem andado uma vida com medo de tudo? Tudo você acha que vai dar errado? Tudo vai vir retaliação? Tudo é o diabo? Tudo. Será? Qual que é a qualidade desses pensamentos? São pensamentos bons ou pensamentos ruins? Que tipo de Deus você se relaciona? É um Deus bom, amoroso, cuidadoso, generoso? Ou é um Deus carrasco que se você fizer alguma coisa errada, ele vai te castigar? Porque as misericórdias dele se renovam todos os dias e você vai errar. E é natural, porque você está aqui para errar e evoluir.
Por isso que você tem que perdoar 7 vezes 70, que é 7 vezes 70 por dia. Se você, e aí ele fala, né? Se vocês que são maus dão boas coisas para o seu filho, imagine eu que sou Deus. E que Deus é esse que você se conecta? Que Deus é esse que você eh, se relaciona? Ah, eu não recebi ainda porque eu, sei lá, eu acredito num Deus de amor, eu não estou falando para você ser. E aí é muito louco, né? Porque não é ser permissivo com o pecado, é não me conectar com o pecado, é diferente. Eu não vou pecar porque Deus vai mandar alguma coisa que vai para me castigar. Eu não vou pecar porque eu amo esse Deus acima de todas as coisas, ele habita em mim. Então, se ele habita em mim, eu sou filha dele, eu vou manifestar a virtude dele, que é o amor, que é a generosidade, que é a bondade, que é a paz, que excede todo entendimento, que é a misericórdia, que é o não julgamento, que é o não preconceito. Vocês estão entendendo? Eu tô. Tá fazendo sentido, gente? Vocês ficam quietinhas. Assim, fazendo total sentido. Só refletindo aqui. É, então, é entender este lugar, sabe? Porque a consciência, eu preciso ter consciência de quais são os meus pensamentos, e aí eu consigo decidir qual a qualidade dele, para que eu possa também ter uma qualidade de sentimento e ter uma qualidade de vida e vida em abundância. Então, o exercício de hoje é justamente isso, né? O que que eu estou consumindo? Quais as mesas que eu estou sentando, quais os programas, quais as músicas, quais as pessoas. Esse consumo está me trazendo bons pensamentos ou maus pensamentos? E aí eu decido, a partir da minha consciência, entendendo que eu tenho 60, 70 mil pensamentos por dia e eu não sou os meus pensamentos. Eu decido pensar, me abastecer, pensar e sentir tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é generoso, tudo que é bondoso. Eu costumo falar que é um método seja luz. Eu decido ser luz. Eu decido ser luz na minha mente, eu decido ser luz nos meus sentimentos, eu decido me encher de luz e eu decido ser luz na vida das pessoas. Então, o exercício de hoje é isso. O que que eu estou consumindo e qual a qualidade dos meus pensamentos. Amém, amém, amores? Amém. Vamos orar, então? Eu falo agora com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jesus, o Deus que escreveu o meu nome no livro da vida e que me chama de filho, amado, pai querido. Muito obrigado por não se cansares de me direcionar para que a minha vida te agrade. Te peço perdão pelos pensamentos errados que tive até hoje e tudo que me capacites para a partir de agora. E tu que me capacites para, a partir de agora, dizer não para o que não me edifica e buscar todos os dias encher minha mente e assim meu coração do que é verdadeiro, do que é justo, do que é honesto e do que produz vida e paz para mim e para os que tu colocaste na minha vida. Te amo, Jesus. Jesus, e te peço, Espírito Santo de Deus, que esteja comigo em todos os momentos, enchendo-me e me santificando, para que a minha vida glorifique ao meu Pai que me criou. Você é criatura dele, você é posse dele, você é amada por ele, você é escolhida por ele. E por isso nós somos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Os pensamentos de e si positivos é o que vão te fazer viver o extraordinário. Decide hoje consumir aquilo que é bom. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Vou deixar mudo aqui Amém. para vocês orarem, tá bom?
Amém? Quem já tiver terminado de orar, fala amém para eu saber. Amém. Bom, acho que foi, né? Meninas, muito obrigada pelo dia de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Fica à vontade. Um ponto, Ana. É, toda vez que vem esse tema, né, do que pensa, das mesas, sempre vem muito forte no meu coração a questão da trocar as mesas, né? Que Uhum. algumas, algumas pessoas do nosso convívio já é muito claro pra gente o quanto elas, todas as vezes que encontra, são pessoas que só falam mal dos outros ou qualquer coisa que você comenta, só vê o lado ruim, então isso acho que já está identificado, né, acho não, tenho certeza. E, aos poucos a gente vai se afastando, né, mas o quanto, o como chegar em outras mesas, né, o como chegar, em pessoas que agregam, que tem a mentalidade que a gente quer ter, né, o agregar, tanto no CIS como em vários treinamentos, em várias lives, né, que eu já vi do Paulo, da Camila, eles estão sempre falando de trocar as mesas, desse ponto, e isso sempre me pega no sentido de como fazer isso, né. Comprando acesso, amiga. Não tem jeito, tá? Vou te dar um exemplo no financeiro para você entender. Se eu quero trabalhar o meu pilar financeiro e eu quero ter os resultados de uma pessoa financeiramente melhor do que eu preciso comprar acesso para sentar na mesa daquelas pessoas. É a questão do ecossistema, né? Dentro da Febracis, a gente tem os treinamentos, por isso que a gente fala sobre ecossistema. Eu preciso sentar em outras mesas, eu preciso fazer parte de outras mesas. Por exemplo, na Febracis, do Black Belt do Paulo, é o quê? São mesas muito maiores financeiramente Uhum. falando. Então, compra seu acesso para estar lá. Então, mas só que tem o do Paulo, que é o Black Belt, aí tem o Maestria, que são dos diretores, aí tem o curso, quando você está num curso ali que você faz. Quantas pessoas eu fiz amizade dentro da Febracis que hoje são minhas amigas, porque são realmente minhas amigas, muito mais amigas às vezes do que uma amiga que estava lá de 1900 e bolinha, porque ali eu me encontro. Ali são pessoas que têm o mesmo olhar, que estão indo para o mesmo lugar. Então, e aí vem para a questão da mentalidade. Você fez o método CIS, Natasha? Fiz. Fez. No método CIS, eu não sei se você lembra, mas tem um momento que o Paulo ele abre um PPT que ele fala sobre a escalada. Então ele começa ali, como que eu começo na jornada? Eu começo a jornada no Instagram, no YouTube. Uhum. E aí ele fala, se você acha que você vai crescer, que você vai evoluir só consumindo coisas gratuitas, isso não vai É, acontecer, isso é historinha, né? Aí sim. eu saio desse lugar, eu vou pro método CIS. E ali no método CIS eu me conecto com pessoas. Por exemplo, aqui, nesse momento, a gente está numa egrégora, a gente está ali em outras mesas. Então, ali você vai para o método CIS outras mesas. Aí depois, na próxima escadinha, ele fala para vocês fazerem o quê? Formação em coach e ML5. Porque são pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento. E ali naquela sala, quando você está fazendo o ML5, quando você está fazendo o método, o formação em coach, você começa a fazer amizade com pessoas que também estão na jornada do desenvolvimento humano e que quer crescer nisso.
E aí depois ele vem com a terceira escadinha, que é justamente o Golden Belt, e Green Belt, onde você passa uma jornada de 1 ano com essas pessoas. E aí depois você se forma no final do ano. Se você ficar dentro da jornada durante 1 ano, eu te garanto, dentro da Febracis, que você vai montar um outro ecossistema. E aí Entendi. você vai para esse lugar. Terminei o Golden, Green, para onde eu vou? Você vai para Mulheres Experience, você vai para o Black Belt, você vai para a maestria. Então ali você começa a criar um outro ecossistema. E eu estou dando a forma dentro da Febracis, mas existem esses ecossistemas em vários locais. Então, por exemplo, se eu quero virar day trade, eu tenho que ir em eventos onde tem pessoas que falam sobre day trade e que têm essa experiência, essa expertise para eu andar com eles, aprender com eles, porque a gente entende que sucesso deixa rastros. Mas não tem como ser gratuito, você tem que comprar o acesso. É o que fala, né? Sim. Aquela velha, velha frase, né? Diga com quem andas que eu direi quem tu és. Essa frase Perfeito. eu vim desde da Simples, daquelas pessoas que você convivia que só não saía da caixinha, até a questão de quando eu entrei para a Mary Kay, que me deu a oportunidade de conhecer a Febracis, que me deu a oportunidade de conhecer outras pessoas, e aí a cabeça vai girando e vai mudando ali, falar, nossa, como eu vivi tanto tempo só com o básico, né? Então, acho que realmente as pessoas que estão em sua volta é o que muda o seu ambiente. Nós somos resultado, o ambiente ali determina muito. E aí tem um momento que a gente fala muito sobre essa questão do ecossistema. Então, assim, eu saí daqui e fui lá no Método CIS. Pensa que o Método CIS te pintou de amarelo, tá? Vamos supor, eu fui no Método Uhum. CIS e estou toda pintada de amarelo. E o meu ecossistema, ele é todo azul. Então, eu fui lá no Método CIS e estou toda de amarelo e volto para o meu ecossistema azul. Quem dá azul olha para mim amarela e fala: "Nossa, que cor diferente, que isso? Fizeram lavagem cerebral na sua cabeça?" Eu não sei vocês, mas eu já ouvi isso. Literalmente Sim. sim, lavaram sim. Tiraram toda a caca, tiraram toda pensamento negativo, tiraram toda falta de perdão, tiraram toda aquelas crenças que estavam ruins. Só que se eu não volto para me pintar de amarelo de novo, o meu amarelo começa a voltar a ser azul. Aí eu fico um pé amarelo, um pé azul. Agora, o que que eu faço? Por isso que a gente fala para vocês convidarem as pessoas do ecossistema de vocês para fazerem o método CIS. Eu pego essa pessoa do azul e tô amarela e falo: "Vamos comigo lá naquele lugar". Aí no seu ecossistema já não é só você de amarelo, você já tem 2 pessoas de amarelo. E aí a galera de azul fala: "Nossa, a outra também mudou, agora você também tá de amarelo. Nossa, mas como tá ficando bonito esse amarelo, eu também quero ir lá no Método CIS". E aí você começa a pintar todo mundo de amarelo. Esse pintar todo mundo de amarelo é dar um novo olhar, uma nova mentalidade, uma nova direção. E aí você consegue ficar mais forte no seu ecossistema. Agora, se você quer, por exemplo, eu quero prosperar financeiramente, né? Que nem eu falei do negócio do day trade. Então, eu vou ter que sentar nas mesas dessas pessoas para aprender com elas, para conviver com elas. O que elas comem, o que elas pensam, o que elas estudam, qual o caminho que elas fizeram. Então, tem um momento, e aí o Paulo deixa isso muito bem claro. Você precisa comprar acesso. E não tem jeito. Ninguém lá do outro ecossistema vai olhar para você e vai falar: "Vem aqui que eu vou agora te ensinar", se você não comprar o acesso com ele. Porque daí, percebe, né, que a diferença entre ser interessante e interesseiro. Porque senão eu só vou me aproximar do outro com o interesse dele me ajudar na minha vida. E quando você compra o acesso, por exemplo, de um curso, quando eu falo comprar acesso, é comprar o acesso de um curso, de um evento, de uma mesa junto, ali você está mostrando que você é igual a ele. Então ele vai se conectar com você, é a mesma energia, é a mesma frequência energética, são os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. E aí você vai ali fazendo amizade de forma intencional.
E não interesseiro. Ah, eu estou indo lá naquela mesa porque eu quero vender um produto. Não, eu estou ali para me relacionar, para conhecer pessoas, para eu me relacionar com essas pessoas, para eu fazer parte desse ecossistema. Respondi sua pergunta? Sim, com certeza. Tá? Então, quando a gente fala para vocês, meu, faz o método CIS, vem para a jornada. Poxa, Ana, agora eu não tenho condições. Então, tudo bem, você está aqui no devocional, vai nas palestras, compra, por exemplo, se o seu problema é financeiro, meu, próximo curso. Ana, qual que é o próximo curso se eu estou com um problema financeiro, eu fiz o método CIS e não consegui avançar financeiramente? Inteligência financeira. É o nosso curso mais barato, depois do método CIS, eu acho que talvez é até mais barato, dependendo da promoção que você pega, ela é mais barata que o método CIS. E vai mudar o seu mindset financeiro. Porque os resultados que você tem são das crenças financeiras que você tem. Então, mudou a sua crença financeira além do ecossistema. Então, a intencionalidade, tipo, eu vou para um curso da Febracis, eu não sei o que você faz. Mas no própria sala de aula, dentro de um curso da Febracis, tem gente que paga não só o curso, mas a jornada inteira com o negócio, vendendo o negócio dele só para quem está lá dentro do ecossistema, para quem está dentro da sala. Então, a intencionalidade. Puxa, eu não tenho dinheiro, tá, mas quanto custa? Quando eu fiz a minha jornada, eu falei assim, quanto custa? Ah, a jornada inteira, os cursos deu 3,5 pau. Eu falei, cara, como que eu posso fazer 3,5 pau e pagar essa parcela? Porque eu preciso mudar minha cabeça. Então, eu não fiquei focada, lembra o pensamento? Sim. Então, o que que eu pensei? Para onde eu olhei? Eu olhei que eu não tinha os 3,5 pau por mês, porque era 35 mil a jornada. Eu olhei para a falta do 35 mil, ou eu olhei para a abundância? Como que eu vou fazer 3,5 pau por mês? Ah, eu vou, já que eu estou fazendo formação em coach, que na época era esse curso que eu estava fazendo quando eu comprei a jornada, e falavam que a gente podia vender um processo de coach, que era que é uma profissão, no mínimo a 3,5 pau. Eu falei, eu vou fechar um processo de coach por mês. E aí a minha intenção era fechar um processo de coaching por mês para poder pagar a parcela e pagar toda a minha jornada. Deu certo da forma que eu pensei? Eu consegui fechar um processo de coaching todos os meses? Não, mas deu certo. Aí, hoje eu sou treinadora, paguei tudo, paguei... entende? Mas eu botei o pé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vi, mas que eu espero. Então, o que acontece muito é que vocês querem ter o chão e depois dizer que tem fé. Não é assim, gente. É o contrário. Verdade. Então, por exemplo, um IF, eu acho que deve estar 255. Eu acho que. Eu não sei se está essa promoção, mas eu acho que está 12 parcelas de R$ 254. O que que eu posso fazer? Como que eu posso fazer R$ 250 por mês? R$ 250 por mês dividido por 4 semanas vai dar 260 dividido por 4. Alguém me ajuda? 240 dividido por 4 dá R$ 80 por semana, não é isso? Alguém me Hum? corrija? O valor da parcela do IF é R$ 250. R$ 250 dividido por 4 vai dar 62. R$ 72. Como eu posso fazer R$ 72 toda semana? R$ 72 toda semana. R$ 72 dividido por 5 por dia vai dar. 72 dividido por 5 vai dar R$ 12, mais ou menos. Como que eu posso fazer para Isso. conseguir, vai, R$ 20 por dia para fazer o curso? É fácil ou é difícil fazer R$ 20 por dia? É fácil, né? É fácil. R$ 20 por dia você gasta tomando café. Aí, um curso que vai mudar a sua mentalidade financeira, você tem medo de investir, mas você gasta R$ 20 num cafezinho todos os dias. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, com E certeza. aí você comprou o acesso. E lá dentro você pode fazer amizades, mudar o seu ecossistema, ter pessoas que pensam como você e ser intencional nesse sentido. Fez sentido, gente? Total sentido, Ana. Obrigada. Então, quero ver vocês lá na Febracis e não é sobre dinheiro, é sobre jornada, sobre caminho, sobre se manter.
sobre estar nas mesas certas, os acessos certos, tendo o pensamento certo. E o Jornada Financeira é o que muda essa trave de pensamento de escassez financeiro. Falei de financeiro, mas pode ser qualquer área, tá, gente? É só porque Sim, esse é o segundo curso para quem fez método CIS. É o segundo curso. E é R$ 20 por dia, pelo amor de Deus. Você merece viver isso. Tá bom? tá ótimo. Beijo grande. Se os meus pensamentos forem Beijo. bons, tudo será bom. Então, amiga, vem para a Febracis, vem fazer a jornada, ter certeza que as coisas vão mudar e acontecer e você vai encontrar esse ecossistema muito mais saudável. Tá bom? Amém. Tá Beijo, bom. meus amores. Ficam com Beijo. Deus e até amanhã. Até Até. amanhã. Tchau, Bom tchau. dia, meninas.